Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje a gente vai estar conversando com dois grandes cordelistas que vieram ao Acre para participar da Semana Chico Mendes, instalando inclusive a Academia Brasileira de Literatura de Cordel aqui em Rio Branco. No primeiro bloco, nós vamos conversar com Gonçalo Ferreira, ele que é considerado um dos maiores cordelistas vivos do nosso país. Boa noite, Gonçalo, seja bem-vindo. Boa noite, Diogo. Estou ao seu inteiro dispor. Boa noite, telespectadores do programa. E eu estou para lhe ouvir e responder. Gonçalo, pergunta para poeta, poesia tem que ser. Então eu já começo a nossa entrevista sobre literatura de cordel fazendo a seguinte pergunta. Aquele que não conhece até pensa que vem do céu. Eu queria que me dissesse o que é esse tal cordel que aos ouvidos enternece e à boca parece mel. Diogo, eu não vou lhe responder rimando porque eu não sou um repentista, né? Eu sou essencialmente um homem que produz textos na literatura de cordel. Mas a literatura de cordel realmente ensinou o Nordeste a ler. O Nordeste deve à literatura de cordel essa interessante, importantíssima participação e daí surgiu o valor social em toda a extensão do Nordeste. A literatura de cordel teve uma importância significativa na alfabetização do povo. Gonçalo, e como é que começou a história da literatura de cordel? Por que se chama cordel? É uma poesia popular e por que tem esse nome e quando que começou a história da literatura de cordel? Diogo, o verbete cordel é novo. É recente se você levar em conta a idade da literatura de cordel, que chegou à Península Ibérica pelo Mediterrâneo, nas velhas embarcações dos conquistadores antigos, greco-romanos, fenícios, cartagineses, saxões, etc. Então, o verbete cordel é relativamente novo, porque eu estou me referindo aqui no que diz respeito ao surgimento da literatura de cordel com o nome de pliegos sueltos na Espanha e folhas soltas ou volantes em Portugal, do final do século XVI para início do século XVII. Foi quando começou a ser chamado de cordel, então. Pliegos sueltos na Espanha, né, por força do idioma espanhol, e folhas soltas ou volantes em Portugal, já obedecendo naturalmente à língua portuguesa. Aí o verbete cordel surgiu em 1881, por ocasião da publicação do Dicionário Contemporâneo de Caldas ao Leite. No início, Diogo, os nossos grandes mestres repeliram, não aceitaram o verbete de maneira alguma. Já existia ao tempo de Gregório de Matos o nome de literatura popular, depois com Caldas Barbosa, um século depois, com o nome de poesia popular. Quando o Dicionário de Caldas ao Leite trouxe em 1881 o verbete cordel, é natural que os poetas da época não aceitassem muito bem, até porque, veja bem como é interessante, no Nordeste se chama cordão, no Sul se chama barbante. Então, por essa razão e outras, os mestres não queriam aceitar o verbete cordel. Mas, finalmente, aceitaram, veio para o seio da comunidade, tornou-se universal. Exatamente, e hoje nós somos chamados de cordelistas sem restrição alguma, e muito bem, cordel venceu. Gonçalo, além da literatura, o cordel tem um aspecto muito interessante que é com relação à parte gráfica, que são as xilogravuras. Qual que é a relação que a xilogravura... Primeiro, o que é xilogravura? Legal para a gente saber também. E qual é a relação que a xilogravura tem com o cordel, com a representação do cordel? Bom, Diogo, primeiro, xilo é uma palavra grega que significa madeira, lógico, isso aí já é uma outra parte, não é o caso do nosso programa aqui. E a xilogravura acompanhou a literatura de cordel, no mínimo 30 anos depois de a literatura de cordel já ser impressa normalmente, comercializada ao tempo de Leandro, a partir de 1895, por aí assim, que ele naturalmente que montou o projeto gráfico dele em 1898, quando começou a editar clássicos como Cachorro dos Mortos, Pelejo do Manuel Riachão com o Diabo e outros que se tornaram famosos. E a xilogravura veio acompanhar a literatura de cordel já na década de 1920. Entre 1925 e 1930 é que a xilogravura veio acompanhar a literatura de cordel. E agora observe só, Diogo, uma posição interessante. Quando a xilogravura apareceu para baratear as edições. A tentativa dos autores, que eram os próprios autores dos textos, era de baratear as edições. E hoje, se você fizer um folheto ilustrado com xilogravura, encarece significativamente a edição. Torna mais caro. Porque o processo da xilogravura é um entalho na madeira
Depois você passa isso para o papel, é isso? Inicialmente, o estilo realmente era um taco de madeira, né? Mais ou menos de uns 10 centímetros, e passava um rolo, né? Passava tinta na madeira e um rolo, e imprimia o papel. Hoje não, tira uma prova, que hoje é o sistema de offset, né? Tira uma prova para escanear do computador, e daí pronto, a edição sai em horas. Pode-se dizer que a tecnologia atingiu o cordel, então? Sim, com toda certeza. E a literatura de cordel entendeu muito bem essas transições todas, o aparecimento do rádio transistor, o aparecimento da televisão, todas essas coisas que pareciam um empecilho, pareciam dificultar a trajetória normal da literatura de cordel, se tornaram aliadas da literatura de cordel, porque a literatura de cordel soube se comportar no seu lugar com personalidade e elegância. Valores emergentes foram surgindo naturalmente, substituindo os velhos poetas que iam falecendo e iam sendo substituídos por outros, até o ponto que você chegará, com certeza, que é a fundação da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. A gente podia falar um pouco mais, antes de falar sobre a academia, Pois que não. tem relação direta com essa coisa da interferência da tecnologia, porque eu dei uma olhada no site de vocês, Sim. muito bem estruturado, e prova que a tecnologia e uma literatura que é tão tradicional podem estar aliadas. Mas a gente podia falar um pouquinho mais sobre o cordel. Gonçalo, o que é que diferencia o cordel dos outros tipos de criação poética? Diogo, a literatura de cordel tem certas exigências. A literatura de cordel impõe exigências, como Tem a normas métrica. técnicas? Tem a técnica. Quando você domina a técnica de fazer versos rimados, né? A técnica de fazer as estrofes obedecendo a certos fundamentos da literatura de cordel, como a métrica, a rima, que são essenciais na literatura de cordel, pronto, é praticamente essa a diferença. Agora, o que é bom que se fale é que há uma imensidade de modalidades na literatura de cordel, que a literatura de cordel começou com uma trova no medievo. Começou com uma trova de 4 versos de 7 sílabas. A literatura de cordel também começou assim, como meu avô tinha um ditado, meu pai dizia também, não tenho medo do homem nem do ronco que ele tem, o besouro também ronca, vai se ver, não é ninguém. Você vê que aí já está crescido de 2 versos de quando começou, que agora já é sextilha, mas começou assim, não tenho medo do homem nem do ronco que ele tem, o besouro também ronca, vai se ver, não é ninguém. E depois é que foi acrescido mais 2 para a sextilha, para a setilha, para a oitava, para o quadrão, para o morão, para o martelo galopado, e finalmente até chegar à plenitude da literatura de cordel, que na verdade a literatura de cordel é escrita desde a redondilha menor ao grande alexandrino. Não há divisão, não há limite quanto à questão estrutural das estrofes na literatura de cordel. Agora, o tamanho, a quantidade de versos foi sendo acrescida com o tempo, então? Sim, porque você veja que à medida que os poetas vão evoluindo, eles foram fazendo textos de grande fôlego, né? Narrativas vigorosas, como o caso da versão do romanceiro peninsular, que se fazia os romances de 32, 48 e até 64 páginas, entende? E aí sim mudou. Aí os que não usavam, como no caso, quando apareceu a primeira vez as décimas, Leandro Gomes de Barros já usou na Batalha de Oliveiras e Ferrabras, baseado na história do imperador cristão Carlos Magno. A Batalha de Oliveiras de Ferrabras já saiu em 1899 em décimas. Isso é outra coisa interessante com relação à temática. Me parece que, do mesmo modo que a literatura de cordel ela é universal e popular, muito se deve às temáticas que ela aborda também. Tem desde a filosofia, a grandes romances, a aspectos históricos do cotidiano. Como é que se define a temática na cabeça de um poeta, já que você é um dos maiores cordelistas vivos? Maior, Diogo, é bondade sua. Eu diria que hoje a literatura de cordel abrange todas as áreas do conhecimento humano. Se um poeta se especializa mais numa determinada área, é uma coisa, né? Agora, a literatura de cordel, no todo, como movimento cultural, aborda toda a área do conhecimento humano, no nosso caso aqui, desde Tales de Mileto, 620 anos antes de Cristo, até Apóstolo Lula. Quer dizer,
tudo a literatura de cordel registra, às vezes registra com mais arte, porque depende muito do autor que vai fazer o texto, né? E aí o próprio autor também reconhece que às vezes, muitas vezes, não é o forte dele determinada coisa e fica para outro, porque no nosso caso, por exemplo, no meu caso específico, eu acho que se você, uma hipótese, abordar a lenda na literatura de cordel, eu já vou tentar abordar outra que preencha essa lacuna. Que, por exemplo, quando eu comecei a escrever filosofia, ciência e filosofia, até os grandes físicos da atualidade, culminando com Einstein, eu fiz para preencher uma insistente lacuna na literatura de cordel, além de satisfazer-me. Porque eu gosto, sou apaixonado pela ciência. É tanto que acabei de fazer O Senhor dos Anéis, que é uma visão da situação de Saturno aqui e agora. Os últimos dados fornecidos pela NASA ali estão em O Senhor dos Anéis. E com um título desse é até chamativo, porque dá para pensar, lembrar do Senhor dos Anéis do Tolkien. Né? Mas curiosamente, Diogo, quando vê que eu estou tratando de Saturno, a leitura é tão gostosa que a curiosidade aumenta. Se fosse já falando de um assunto que já existe, não me interessava não, mas sobre Saturno eu vou ver. E aí dá gosto realmente. Agora, Gonçalo, você inclusive, quando disse um dos maiores poetas, porque inclusive tem alguns textos seus que já foram traduzidos para outras línguas, para o francês, para o inglês. E isso tudo, além da tua produção como poeta, também tem relação com a tua produção enquanto ativista cultural dentro do movimento da literatura de cordel. E aí, nesse ponto é que eu queria chegar, na fundação da Academia Brasileira de Cordel, de Literatura de Cordel. Como é que foi esse surgimento dessa academia e quais os trabalhos que têm sido desenvolvidos hoje em prol da literatura de cordel? Diogo, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel teve 10 anos de gestação. Na verdade, ela surgiu de uma visita que eu fiz à Feira de São Cristóvão, da maneira precária como os meninos trabalhavam, debaixo de um sol inclemente, com possantes caixas de som estrategicamente colocadas para sufocar o som da viola. Entende? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Daquilo me doeu o coração e me surgiu a ideia, porque essas coisas me surgem assim. Né? O momento inspira o que eu devo fazer. E quando eu preciso encontrar uma pessoa igual a você, pode ficar certo que no dia seguinte eu encontro a pessoa exatamente adequada para a minha necessidade, a necessidade da academia, a necessidade do meu projeto, da minha missão. Aí, quando eu voltei para casa, no mês de setembro de 1977, eu já voltei com o pensamento de fundar a Academia Brasileira, não com esse nome, é lógico, mas uma instituição, uma casa que desse força, que desse suporte institucional àqueles artistas prejudicados pelo barulho da feira. E a academia foi fundada em 86? 88. 88, o senhor foi presidente até um pouco tempo, não foi? Não, eu estou presidente antidemocraticamente até hoje. Eu acho que ninguém quer, porque a história da academia, do ponto de vista de funcionamento interno, é uma coisa dolorosa. Basta que eu lhe diga, e aqui estou diante do acadêmico Clebson Viana, que ocupa uma cadeira importante lá. Que daqui a pouco vai estar com a gente no segundo bloco. Exatamente, que daqui a pouco estará com você. É uma situação difícil, porque, na verdade, no que diz respeito a financeiro, a academia se chama Gonçalo Ferreira da Silva. Eu é que mantenho a academia com o salário que eu ganho aposentado. Quer dizer, você cumpre duas funções, a do poeta e do mecenas, hein? Mas é porque eu sou obrigado, talvez que o meu coração nem peça, mas eu me sinto num beco sem saída, porque a instituição foi fundada, ganhou dimensão mundial, ganhou ressonância internacional, num ponto que é como que chegasse perto de você e você quisesse parar, mas não tivesse mais como parar. Entende? Gonçalo, a gente continua o próximo bloco falando sobre a academia com um acadêmico, saber qual que é a impressão do acadêmico sobre a academia. Eu queria que a gente encerrasse esse bloco com cordel, um cordel sobre a literatura de cordel. Pois não. Da sua, ouvindo de você mesmo. Tá certo. Então eu vou dizer para você umas 3 ou 4 estrofes, o tempo é suficiente, eu vou dizer. Filho da Península Ibérica, Portugal foi sua raiz. De acordo com um trabalho que recentemente fiz, o seu aparecimento ocorreu com o nascimento do nosso próprio país. Pliegos sueltos na Espanha, folha solta em Portugal, quando chegou ao Brasil, teve o nome inicial de poesia popular, para depois se consagrar como o cordel atual. No Nordeste ele ganhou tanta
tanta popularidade que os velhos camponeses iam buscar a verdade no folheto de cordel que o poeta Menestrel ia vender na cidade. Como arte popular, pelo nobre conteúdo, a nossa literatura merece profundo estudo, pois desde as suas raízes, nos mais diversos países, ela documenta tudo. Muito bem, parabéns, Gonçalo. Obrigado pela tua participação aqui. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade que você deu a mim, ao Gonçalo e especialmente à ABLC. A literatura de cordel como um todo. Valeu, obrigado. Não sai daí, no próximo bloco a gente vai continuar essa entrevista sobre literatura de cordel com o acadêmico Clevison Viana. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta conversando sobre literatura de cordel. No primeiro bloco tivemos o Gonçalo Ferreira, presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e neste nós temos um acadêmico da academia, que é o Clevison Viana. Clevison, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Ô, rapaz, igualmente. Gostei muito do formato do programa, tá entendendo? O programa Ideias realmente é fabuloso e muito legal estar aqui com vocês. Bacana. Clevison, você é cordelista também, é poeta. Cartunista e editor, e tem mais alguma... Outros istas. Outros istas ainda? Tem vários istas, um Muitos homem de vários istas. É, isso. Dessas atividades, qual é que você mais tem prazer em exercer? Meu caro, acho que tudo que você se propõe a fazer, se você não põe alma, se você não põe coração, soa superficial. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer o melhor que eu posso. Nem sempre eu consigo obter o êxito devido, mas sempre que me proponho a fazer uma coisa, é com alma, é com coração, é com muita garra. Eu acho que não tem outro jeito. Ou você faz para ser bem feito ou não faz de jeito nenhum. Clevison, falando em dedicação, então, no bloco anterior a gente falava com o Gonçalo sobre o esforço dele para que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel se estabelecesse. Né? E você é um acadêmico, também participa das atividades da academia. E aí eu te pergunto, qual é a influência que a literatura de cordel tem na cultura popular brasileira e qual é a importância da academia nesse processo? Hoje, mais do que nunca, a literatura de cordel ela vem influenciando todos os segmentos artísticos, desde o teatro, a música, o cinema, a literatura de um modo em geral. Basta que você veja autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, todos estão impregnados da alma da poesia sertaneja, da poesia popular, da poesia de cordel. Essa é uma outra coisa interessante, um aspecto que a gente deve lembrar. A literatura de cordel, ela, enfim, veio através da própria história da colonização brasileira. Agora, por que é que ela se desenvolveu mais fortemente no Nordeste? Eu acho que ela encontrou um terreno propício, essa pergunta tanto quanto provocante, porque, na verdade, não tem uma explicação lógica para isso. Mas eu acredito que, dado o isolamento em que o Nordeste sempre foi, de certa forma, tudo, as revistas, os jornais que vinham da Europa, tá entendendo? Tinham dificuldade de circular nas cidades do Nordeste. Esses lugares, a poesia popular ela veio e se estabeleceu como o principal meio de comunicação, principal veículo de comunicação, nos lugares mais distantes, mais longínquos. E falando em veículo de comunicação, a gente conversou também com o Gonçalo no bloco anterior sobre a importância do cordel na formação literária das pessoas, na formação de leitura mesmo. O cordel me parece que foi o grande instrumento que ensinou muitas pessoas, tanto no Nordeste quanto no Norte, a ler. E isso acontece ainda hoje? Com certeza. Eu acho que a educação brasileira ela tem uma dívida imensurável com a literatura de cordel. Através desses folhetos magrinhos, fininhos, milhares e milhares de nordestinos e outras regiões do Brasil, como até na região norte também, no Pará,
que no século passado, início do século passado, teve a grande editora Guajarina, tá entendendo? E então essa literatura ela serviu no Norte e Nordeste para alfabetizar muita gente. Basta dizer que meus avós, meu pai e meu irmão mais velho foram alfabetizados através dessa literatura. E todo o meu gosto pela leitura partiu dela também. Hoje eu conheço grandes nomes da Academia Cearense de Letras, que o Ceará sempre foi um estado muito voltado para as letras. Basta dizer que a primeira academia de letras do país foi a Academia Cearense de Letras, muito antes da Academia Brasileira de Letras, né? Então, grandes nomes da academia aprenderam a ler praticamente na literatura de cordel. E aí eu te pergunto, já que esse é um aspecto muito forte na nossa cultura, na cultura popular, isso explica o interesse, por exemplo, de outros segmentos, de segmentos da mídia mesmo, em transformar a literatura de cordel para os seus formatos, seja para a TV, seja para o cinema. Você falou nisso. Inclusive tem um texto seu que já foi um episódio daquela série Brava Gente, da Globo, que Isso, era o texto... A Kenga e o Delegado. Foi adaptado em grande estilo com a maior diva da televisão brasileira, Ana Paula Arósio, Hernani Moraes, Tadeu Mello e um grande elenco. Agora, o mais interessante disso, a primeira alegria que eu tive ao saber que um texto meu seria adaptado para a televisão, foi a alegria de saber que ali estava se abrindo uma porta não só para mim, mas que outros poetas poderiam ter suas obras no futuro também adaptadas para outros veículos, um veículo de massa como a televisão. Então, o mais interessante é isso, é saber que ali foi aberta uma porta, tá entendendo? Dentro de um veículo que dificilmente se volta para as tradições mais de raízes, tradições mais populares. E esse trabalho de abrir portas também é uma das coisas que é extremamente necessária para que isso aconteça, para que as portas se abram para quem escreve, é justamente o trabalho do editor. E você, além de poeta e de vários istas, é também editor. Como é que funciona esse trabalho do editor e qual que é a importância do editor no processo da poesia, desde a hora que ela é feita pelo poeta até ela chegar em quem compra o livrinho da literatura de cordel? O poeta escreve geralmente seu texto manuscrito, ou às vezes pede alguém para digitar no computador, traz o original, aí a gente analisa se aquele material tem condições de ser publicado. Às vezes a ideia do trabalho é muito boa e a gente sugere algumas modificações no texto, o poeta volta, faz as modificações necessárias. Outras vezes o próprio poeta nos autoriza a fazer essas mudanças, tá entendendo? Ajustes mesmo na métrica, na rima, na oração, que são... A poesia popular ela está estruturada nesses três pilares e tem que seguir a risca. A regra é bem definida. Quais são os pilares? A métrica, a rima e a oração. Então a gente tem muito cuidado com esses textos, porque nós queremos fazer uma literatura que esteja bem revisada também, para que possa ir até a escola, que também é um meio que nos interessa bastante, que ela circule dentro das escolas, dentro das universidades e que sirva principalmente para educar. E Cleverson, como você falou nos três pilares da poesia popular, eu queria que você explicasse rapidamente o que significa cada um dos três. A métrica é a contagem silábica de cada linha, de cada verso, ou cada pé, como se fala na linguagem mais popular. Porque a métrica, a contação da sílaba poética é diferente da sílaba gramatical. A sílaba poética ela só é contada até a última tônica de cada linha. Já a oração se você está passando realmente a ideia naquela estrofe, se você está passando o seu conceito. O que eu quero dizer nessa estrofe? Eu quero dizer isso e consegue dizer bem. Isso a gente atribui à oração. E a rima, que todo mundo sabe, por exemplo, que pão rima com limão, com gavião. São os finais que se combinam. Exatamente. Agora, você falou da métrica. Tem como a gente dar um exemplo para a gente entender como é que essa contagem silábica, a diferença da contagem poética para a contagem... Claro que sim. Por exemplo, você vai dizer, eu nasci no Ceará.
Tá entendendo? A tônica você vai contar até a última, porque é uma palavra oxítona, né? Eu nasci no Ceará. Ceará. Dá 7, pode dar 7, bem certinho. Nesse caso aí, acredito que a quantidade de sílaba gramatical bate com a sílaba poética. Mas se você disser, eu nasci em Fortaleza, a sílaba tônica só vai ser contada até Fortaleza, né? Então usar não é contado. Não conta. Exatamente. Muito bacana. Mas voltando à questão da pergunta que você fez anteriormente com relação ao trabalho editorial, o que se constata ao longo da história da literatura de cordel é que essa literatura não sobrevive sem a figura do editor. Graças a Deus, hoje nós experimentamos um momento muito bom, porque nós temos, além do trabalho da gente de editor lá em Fortaleza, trabalho esse que nós já editamos mais de 60 poetas populares, mais de 400 edições em menos de 7 anos, e o trabalho também da editora Coqueiro, no Recife, do Gonçalo Ferreira, lá no Rio de Janeiro, do Manuel Monteiro, em Campina Grande. Graças a esses poetas editores, a literatura de cordel tem tido uma abrangência grande, tem circulado com frequência, tem chegado até as pessoas, porque não adianta nada, o poeta produz o seu texto, e principalmente hoje que você tem acesso a vários meios de reprodução, você pode reproduzir no computador, pode reproduzir no Xerox, e para o poeta, às vezes, até na sua inocência, na sua pureza, ele faz 10 cópias daquele trabalho e acha que está abafando, que o trabalho está circulando, que publicou. E nós sabemos que publicar não é isso. Publicar é tornar uma coisa pública. E para você tornar uma obra pública é necessário que, no mínimo, seja feita uma tiragem de 1000 exemplares. O que não significa nada. Nós temos exemplos, assim, na nossa própria editora, a Tupinanquim, de obras que já está na 8ª, na 9ª edição, com tiragens, com megas tiragens, folheto que a gente tira 5.000, 8.000 exemplares de uma lapada. Tá entendendo? Então... E não pode se dizer que essa obra ainda é uma obra conhecida. Não, porque uma obra só se classifica com o tempo. Você não pode dizer, tal obra é clássico. Não, são sérios candidatos. Nós temos trabalhos hoje, folhetos publicados pela editora, que são grandes candidatos a se tornarem clássicos no futuro. Mas uma obra, para se tornar clássica, ela tem dado também as inúmeras edições, tá entendendo? E ao longo, pronto, o Pavão Misterioso é da década de 20. Pois é, Cleber, você falou aí do Pavão Misterioso, que é um texto clássico de literatura de cordel. Tem vários outros textos clássicos, é até legal a gente citar também. Agora eu queria saber, você acha que esses novos meios de comunicação, a internet, por exemplo, eles facilitam que um texto de cordel produzido hoje se torne clássico? O que eu considero um clássico, na verdade, olha que interessante isso. Uma obra, ela é acolhida pelo leitor. Às vezes você diz, mas essa obra não tem qualidade suficiente para se tornar um clássico. Isso não justifica. Basta que o leitor adote aquilo ali como uma obra, reconheça, se identifique com aquela obra. É impressionante isso, porque às vezes você publica um texto, você não põe muita fé naquilo e de repente é um estouro de venda que não tem explicação. Tem textos que realmente ele aprende a caminhar com as próprias pernas. Tem exemplos de obras que, ao invés do autor colocá-las debaixo do braço, ela é que coloca o autor debaixo do braço e leva para todo canto. Tá Dá para se ganhar dinheiro com cordel hoje? No nosso caso, que nós trabalhamos com muitas edições, no meu caso, o caso do Gonçalo, que a gente não tem um título só, eu trabalho com mais de 400 títulos diferentes. Então tem como oferir uma renda. Isso, exatamente. Além de mais, tem outras atividades que vai casando. Escreve-se muito também por encomenda, folhetos para publicidade, tá entendendo? Que é uma área que a gente também explora bastante. O Gonçalo escreveu agora recentemente um trabalho para o Detran, do Rio de Janeiro. Eu já escrevi trabalho para a Kraft, que é uma multinacional. Escrevi também agora para o governo do estado do Ceará. E sempre tem encomendas de textos. Secretaria da Fazenda. Não param de surgir as encomendas também, porque a literatura de cordel se tornou a forma mais perfeita e mais direta de qualquer instituição chegar até o povo, tá entendendo? É uma linguagem que o povo adota, que o povo assimila, que gosta, que aprecia, né? E aí, só retomando a história, você acha mesmo que esses meios de comunicação, como a internet, na verdade, a internet, essa coisa da tecnologia digital, do mundo da informação virtual, ele pode contribuir para que alguns textos produzidos hoje se tornem clássicos no Acredito futuro? que sim, porque a partir do momento que essa obra chega até as pessoas e as pessoas têm acesso, tá entendendo? Pronto,
Se você publica um trabalho, tem 4, 5, 6 edições, e as pessoas já começam a procurar aquele trabalho pelo título, tem um título tal, pronto, aí você é uma obra que você sente que tem um potencial incrível para se tornar um clássico daqui a 10, 20, 30 anos, né? E falando em alguns títulos também, a gente tem o site da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que tem várias informações, publicações. Além de um design assim extremamente moderno, arrojado. Eu acho que às vezes as pessoas acham que é porque a literatura popular tem que ser uma coisa atrasada, arcaica, feia. Muito pelo contrário, porque é popular e aqui a gente tem a obrigação de fazer uma coisa bem acabada e bonita, né? E as pessoas podem visitar, a gente está com os caracteres aí. Isso, exatamente. Entrar para conhecer mais um pouco desse mundo da literatura. Quem tiver de seu cordel. computadorzinho em casa, que tem o privilégio de possuir um computador em casa, com internet, é legal acessar, assim, porque vai aprender muito mais. O site está muito educativo, muito instrutivo, né? Clevson, muito obrigado pela tua obrigado a participação. você. Vou encerrar aqui com uma estrofezinha, então. À Que diz vontade. assim: a poesia popular que chamamos de cordel, antigamente corria na boca do menestrel, penso também que era feito ainda de outro jeito, manuscrito no papel. Obrigado. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos ao Ok. Acre. Tá bom. Muito obrigado às 22 cidades que acompanharam esse bate-papo sobre literatura de cordel e cultura popular com os representantes da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Até a próxima.